Quando Deus deu a lei a Moisés, os 10 mandamentos, não farás, não farás, não farás, ou farás, 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 Deus estava formalizando apenas aquilo que já existia antes. E a prova disso, diz o apóstolo Paulo, é que a morte reinou mesmo antes de Deus dar a lei a Moisés. E onde está a morte, o que é que tem antes? Pecado. E o pecado, para existir, tem que ter uma lei. Só que no caso não era lei escrita, mas era a lei que Deus tinha revelado e que está no coração e na consciência. Paulo fala disso no capítulo 2. Queridos, abramos a palavra de Deus na carta de Paulo aos Romanos e façamos a leitura no capítulo 5, do verso 12 até o verso 14. Na sequência de exposições nessa carta tão importante para todos nós, e ganhando uma importância, um destaque maior, porque esse ano nós estamos celebrando os 500 anos da Reforma Protestante, e a carta aos Romanos, ela estava na base da Reforma, no início da Reforma. Foi estudando a carta aos Romanos que Martinho Lutero entendeu o caminho pelo qual o homem pode ser justo diante de Deus. E a partir daí o seu pensamento se reformulou, se reformou, e as suas ideias então deram início ao movimento da reforma em toda a Europa e depois atingiu o mundo todo, fazendo esse ano 500 anos da data em que ele afixou na porta do castelo de Wittenberg as famosas 95 teses. Romanos capítulo 5, do verso 12 até o verso 14. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até ao regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Vamos orar, pedindo que o nosso Deus nos ilumine na compreensão da mesma. Ó Pai, nós estamos diante da Tua palavra e ela nos diz, ela nos revela coisas tremendas que têm uma influência, um impacto radical em nossas vidas e na maneira como nós olhamos para nós e para a humanidade. Nós pedimos que o Senhor nos ajude a compreender com muita clareza o que o Senhor nos diz aqui a respeito da nossa raça, da raça humana, e de que forma nós chegamos ao estado em que nos encontramos hoje, mas também dá-nos esperança mediante a Tua misericórdia revelada em Cristo Jesus. Pedimos que a exposição dessa palavra nessa noite traga luz, encorajamento a todos os que aqui se encontram presentes, Senhor, e que Tu recebas, ó Pai, toda a glória que Te é devida, pois Tu és o nosso Deus, o nosso Criador, o nosso Redentor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Até agora nós vimos como o apóstolo Paulo procura demonstrar na carta aos Romanos duas verdades centrais. A primeira delas é a condenação de toda a raça humana. Paulo começou a demonstrar isso no capítulo 1, a partir do verso 18. Ele primeiro falou da condenação dos gentios, ou seja, aquelas pessoas, os moradores das nações fora de Jerusalém, fora da Judeia, que não tinham conhecimento a respeito da lei de Deus que tinha sido dada ao povo de Israel. Eles estão perdidos porque têm o referencial de Deus no seu próprio coração e têm a revelação de Deus na natureza. Contudo, eles rejeitam essa revelação e, em vez de adorar o Criador, todos os povos se curvaram em idolatria diante de imagens feitas à semelhança de animais, de aves, quadrúpedes e répteis e do próprio ser humano. Paulo mostra isso no capítulo 1 da carta aos Romanos. Em seguida ele diz que os judeus também, mesmo tendo recebido a revelação escrita de Deus, a lei de Deus, dada através de Moisés, os judeus estão debaixo da mesma condenação, porque eles não obedecem à lei, eles não seguem a lei de Deus. E aí Paulo apresenta Jesus Cristo como sendo o caminho pelo qual tanto os pagãos, os gentios, como os judeus podem ser justificados diante de Deus. Através do seu sacrifício na cruz do Calvário, Cristo paga o pecado
daqueles que são seus, daqueles que creem, e de uma forma tão eficaz que não há mais nenhuma condenação para eles, é o que ele nos diz no início do capítulo 5. E esse perdão de Deus, essa graça de Deus, nos traz diversos benefícios, tanto para os gentios como para os judeus, e esse é o tema do capítulo 5, até aqui o verso 11. Paulo fala das consequências, das bênçãos da justificação, como nós agora podemos ter acesso a Deus, como nós agora nos gloriamos nas próprias tribulações, porque elas produzem uma experiência do amor de Deus, e como então nós somos justificados e reconciliados com Deus mediante Jesus Cristo. A partir do verso 12 que nós lemos, Paulo estabelece um contraste entre a pessoa de Adão, que foi o primeiro homem criado por Deus, e a pessoa de Jesus Cristo. Esse contraste vai até o verso 19. E ele é desenvolvido em torno dos seguintes pontos que estão totalmente relacionados com o que Paulo disse até agora. Adão é o responsável pela condenação da raça humana, capítulo 1, de 18 ao capítulo 3, verso 20. E Cristo é o responsável pela redenção e pela salvação daqueles que serão reconciliados, capítulo 3, 21, até o capítulo 5, verso 11. O contraste entre Adão e Cristo, que é desenvolvido aqui, gira em torno dos seguintes pontos. Primeiro, o que cada um deles representa. Adão representa a humanidade caída e perdida, da qual nós fazemos parte. Cristo representa uma nova humanidade que Deus está fazendo emergir dessa humanidade velha, caída e perdida. A comparação também é em torno dos efeitos da obra de cada um. Adão pecou e desobedeceu a Deus e, como resultado, precipitou a raça humana na morte. Cristo obedeceu a Deus e a sua obediência trouxe vida a todos aqueles que creem. O pecado de Adão fez com que todos se tornassem pecadores, mas a obra de Cristo fez com que muitos se tornem justos. É em torno desses pontos que Paulo faz o contraste entre essas duas figuras históricas. E é dessa forma que Paulo, estabelece uma relação entre Adão e Cristo. Você vê no texto que nós lemos, final do verso 14, quando ele diz que Adão prefigurava aquele que havia de vir, estabelecendo então uma relação entre Adão e aquele que havia de vir, que é Cristo Jesus. Lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, do verso 45 a 47, Paulo diz que Cristo é o último Adão e o segundo homem. Por que então essa relação? Ambos são cabeça de raça, são cabeça de uma raça. E ambos estão na porta de entrada de dois mundos distintos. Hoje à noite existe apenas dois tipos de pessoa que estão aqui. Aqueles que estão em Adão e que, portanto, estão condenados, perdidos e caminhando para o inferno, e aqueles que estão em Cristo, que fazem parte da nova humanidade, que foram resgatados e perdoados e que caminham para a vida eterna. Você está pendurado ou no cinturão de Adão ou no cinturão de Cristo, nessa noite. Não há opção. É dessa forma que Deus olha a humanidade. A história de Adão e a história de Cristo é a história da redenção. E conhecer a história desses dois homens é conhecer o plano de Deus para a salvação. Em Cristo, Deus resolve o problema da forma como ele começou. O problema começou quando um homem abriu a porta para o pecado e para a condenação. Deus então mandou um segundo homem que fizesse certo o que o primeiro fez errado. Por isso, se em Adão todos morremos e somos condenados, somente em Cristo nós podemos ser redimidos e salvos. Esse é o contraste que Paulo vai fazer aqui, essa comparação no capítulo 5, a partir do verso 12, como eu disse, até o verso 19. Hoje à noite nós ficaremos apenas nos primeiros versículos, onde o apóstolo Paulo fala do pecado de Adão e suas consequências. Ele vai falar da contrapartida, que é a obra de Cristo, só a partir do verso 15. Hoje nós vamos ficar somente até com o verso 14. Comecemos então com a interpretação da passagem e sua aplicação. Primeiro, perguntando qual a relação dessa passagem com o que foi dito até agora pelo apóstolo Paulo.
Veja que o verso 12, que introduz essa nova seção, começa com um portanto. Esse portanto está ligando essa comparação entre Jesus e Cristo, Jesus e Adão, ao que foi dito antes. Você percebe que no verso 11, Paulo tinha dito assim: nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Paulo diz que a justificação, a reconciliação, nos é dada mediante uma pessoa, que é Jesus Cristo. E isso, então, o leva a fazer essa comparação, para explicar como é que, ou por que a salvação vem através de uma pessoa, de um homem designado por Deus. Paulo agora explica que é assim porque a perdição veio através de um homem. Foi uma pessoa que abriu a porta para o pecado entrar no mundo e com ele a morte. Então, Deus está resolvendo o problema da mesma maneira, mandando um último Adão e mandando um segundo homem. Então, o portanto, ele traz agora, é como se Paulo dissesse, a redenção foi feita em Cristo Jesus. Portanto, não é? Assim como por um homem todos morrem, num homem todos são salvos. Então, o portanto faz essa ligação e introduz o contraste que nós queremos ver. Paulo, como eu disse, primeiro ele mostra as implicações do pecado de Adão, que é nesses versículos que eu li. Depois ele contrasta claramente os efeitos da obra de cada um, de 15 a 19. E ele termina no verso 20 a 21 essa sessão com uma declaração da vitória de Cristo sobre a obra de Adão e as suas consequências. Então vamos lá. Nós temos aqui cerca de 5 pontos que eu queria trazer para vocês nesses 3 versículos que falam a respeito falam da queda de Adão e dos seus efeitos. O primeiro ponto é esse. Paulo aqui nos informa, no verso 12, que foi através de um homem que o pecado entrou no mundo. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo. Paulo está se referindo aqui, sem dúvida, ao relato do livro de Gênesis, que traz a história da queda do homem. Lá no livro de Gênesis nós lemos como Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, o colocou no jardim e lhe deu uma ordem para que não comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal. Em seguida ele fez a mulher e a trouxe como sua auxiliadora. A mulher foi tentada por Satanás a desobedecer a Deus. Certamente ela havia sido informada pelo seu marido da ordem que Deus havia dado. Mas ela deu ouvidos a Satanás e desobedeceu a Deus, comeu do fruto e trouxe o seu marido, que também desobedeceu a Deus e comeu do fruto, e assim transgrediu o mandamento de Deus. Naquele momento, ambos caíram do estado de inocência e de pureza em que haviam sido criados e se tornaram pecadores. Eles fugiram de Deus, tentaram esconder sua culpa. Quando confrontados por Deus, cada um colocou a culpa no outro. Adão disse: a mulher que tu me destes, e a mulher disse: a serpente me enganou. E agora já não era mais aquele casal que costumava andar com Deus todo dia no paraíso. Agora eles queriam fugir de Deus, se justificar e culpar um ao outro pela coisa que havia acontecido. Ou seja, eles se tornaram pecadores a partir do momento que eles desobedeceram a Deus. Agora note como Paulo, esse é o relato do livro de Gênesis. Agora note como Paulo interpreta esse relato. Ele enfatiza que foi através de um só homem que o pecado entrou no mundo. E ele está se referindo a Adão. A gente sabe que quem pecou primeiro foi Eva, foi a mulher. Mas Adão era o responsável. Ele era o responsável, ele foi criado primeiro. Ele é o cabeça de toda a raça que viria depois dele. E a responsabilidade, então, recai sobre Adão pelo que aconteceu no paraíso. Adão abriu a porta para o pecado entrar naquele mundo perfeito e sem pecado que Deus havia criado. Por um só homem entrou o pecado no mundo. Isso me leva, então, ao ponto seguinte: de que forma, então,
ou por que então é dito que o pecado entrou no mundo através de um só homem? Como é que a desobediência de Adão teve esse efeito tão devastador que contaminou a raça humana até o dia de hoje? A resposta, como nós dissemos, é que Deus, ao criar a humanidade, Ele criou a humanidade diferente dos anjos. Quando Deus criou os anjos e os criou primeiro, Ele criou os anjos já em um número limitado. Existem tantos anjos hoje como no dia em que foram criados milhões de anos passados. Ninguém sabe quanto tempo faz. Mas se Deus criou 1 bilhão de anjos, hoje há 1 bilhão de anjos. Os anjos não foram criados de forma a se multiplicar e gerar outros anjos. Eles já foram criados com um número limitado. Mas ao criar a raça humana, também inteligente e também moralmente responsável, Deus optou por outro caminho. Em vez de criar já 6 bilhões de seres humanos, que é o que nós temos hoje, Deus criou um casal e deu a esse casal a capacidade de reprodução. Ou seja, a humanidade estava toda em Adão. Quando Adão foi criado, estávamos todos lá. Ele é o nosso representante, ele é o nosso cabeça. A história de Adão é a nossa história. O que ele fez repercute para toda a sua descendência, porque foi assim que Deus fez. Dessa maneira que Deus criou a humanidade. Foi dessa forma que Ele nos trouxe à existência, ou seja, Ele, de um só, Ele fez toda a raça humana. Então a raça humana estava lá em Adão. A palavra Adão significa homem ou humanidade. Exatamente para expressar que ali, em Adão, estava toda a nossa raça. É interessante ainda notar, e eu preciso dizer aqui, há uma ênfase de Paulo aqui, então, no fato de que o pecado entrou através de um só homem, uma vez que naquele homem estava representada toda a humanidade, estávamos todos lá. Então, por isso a ênfase dele por um só homem, porque não era qualquer homem, não é? Era o cabeça da raça, ele era o primeiro. Mas note que, embora Paulo seja o defensor mais claro da soberania de Deus no Novo Testamento, ninguém fala com mais clareza a respeito dos decretos de Deus, da soberania de Deus, de eleição, de predestinação. Ninguém fala mais claramente disso do que o apóstolo Paulo. Ainda assim, ao tratar da questão do pecado, Paulo responsabiliza Adão pelo que ele fez no paraíso. Algumas pessoas têm muita dificuldade em entender como é que pode ser isso. Deus não sabia que ia acontecer? Por que Deus fez esse teste? Por que Deus colocou Adão lá? Por que Deus colocou a árvore lá? Por que Deus não impediu? E essas pessoas têm dificuldade em conciliar a soberania de Deus, os seus decretos e a maneira como Ele governa o mundo com a responsabilidade humana. A resposta que nós damos é essa daqui. Você vê o mesmo autor, como o apóstolo Paulo, que defende claramente, que ensina claramente a soberania de Deus absoluta em todas as áreas da vida. É o mesmo autor que diz que a culpa do pecado ter entrado no mundo foi a desobediência de Adão. De uma forma que nós não conseguimos explicar, Deus é absolutamente soberano, Ele decretou tudo o que existe, mas de uma forma em que Ele não é responsável pelo mal. Isso para nós pode parecer uma tarefa impossível, mas não para aquele que é totalmente outro. Muito superior a nós, insondável, sábio, de forma que nós não o podemos compreender. Ele pode fazer isso, Ele sabe fazer isso. Ele é absolutamente soberano, sem que a nossa responsabilidade seja tirada. Então, ao falar, as pessoas perguntam, qual a origem do mal? De onde entrou o pecado no mundo? Deus e tal, etc. A grande questão da teodiceia, né, que é o nome da teologia, da linha da teologia que estuda esse assunto. A resposta da Bíblia é muito clara. O pecado entrou no mundo por um homem. Ele desobedeceu a Deus. Ele falhou no teste que foi dado, e por conta dele o pecado entrou no mundo. Em nenhum lugar, em nenhum momento a Bíblia atribui a Deus qualquer ação errada, perversidade, pecado ou falha. Então, o que eu diria para você, mesmo que você não entenda essa relação,
Como é que Deus pode ser absolutamente soberano, e Ele decretou tudo o que existe, e como é que o mal existe no mundo governado por um Deus bom e justo, mesmo que você tenha dificuldade em entender isso. Então, pelo menos uma coisa você pode dizer: Deus eu não compreendo, mas uma coisa eu sei: Tu és soberano e eu sou responsável pelos meus atos. Por favor, não coloque a culpa dos seus pecados na soberania de Deus. Ou não deixe a soberania de Deus lhe levar a um estado de passividade, como se não fosse necessário você assumir a responsabilidade pelos seus pecados, arrepender-se deles e se voltar para Deus, buscando a reconciliação em Cristo Jesus. Então está aqui o primeiro ponto que Paulo enfatiza: o pecado entrou no mundo através de um homem, porque não era um homem qualquer, mas ele era o cabeça da raça, e nele estávamos todos nós. A queda dele é a queda nossa, o pecado dele é o nosso pecado, as consequências do pecado dele atingiram toda a sua descendência. Segundo ponto aqui da declaração de Paulo é que ele diz que através de Adão, o pecado, está no singular, entrou no mundo. Ele está aqui naturalmente personificando o pecado, né? Ele está falando do pecado como se fosse um ser perverso, e que na hora que Adão pecou, se esgueirou pela brecha que Adão abriu e entrou no mundo. Adão, como que ao pecar, ele abriu a porta. Na hora que ele mordeu lá aquela fruta, alguns intérpretes dizem que era um piqui, então na hora que ele mordeu aquela fruta, intérprete goiano, né? Na hora que ele mordeu aquela fruta, ele abriu a porta, e o pecado no singular, você nota que está aqui no singular, ele está falando do pecado como se fosse um ser, uma pessoa. O pecado se esgueira e entra no mundo. O pecado já havia antes de Adão. A Bíblia nos fala que antes do homem ser criado, já tinha acontecido a entrada do pecado no mundo através da rebelião dos anjos. Você pode ver isso em Isaías 18 e Ezequiel 24, que falam a respeito da queda de Satanás, da sua arrogância, bem antes da queda do homem. Então o pecado já existia, mas Adão abre a porta para que o pecado, como se fosse um ser maligno e mau e perverso, se esgueirasse e entrasse no mundo. O pecado aqui então é visto como esse princípio de desobediência e rebelião contra Deus que não havia no mundo perfeito que ele havia criado. Terceira coisa que Paulo nos diz aqui é que o pecado entrou no mundo. Como nós devemos interpretar isso aqui? Parece que, a princípio, que Paulo está apenas que a palavra mundo que Paulo usa aqui é apenas a humanidade, as pessoas. Por um só homem entrou o pecado no mundo. Mundo aqui, as pessoas que moram no mundo, a humanidade foi afetada. Mas quando nós vamos continuar a ler a carta aos Romanos, nós chegamos no capítulo 8, e o apóstolo Paulo vai se referir à criação como tendo sido afetada pelo pecado do homem. Ele diz que a criação geme, está em angústias, esperando ser redimida. E aí nós nos lembramos que quando Deus castigou o homem, Ele não somente castigou o homem, Ele disse: maldita é a terra por tua causa. Deus amaldiçoou a sua criação por conta do pecado do homem. Então, essa expressão aqui, por um só homem entrou o pecado no mundo, ela deve ser compreendida que o pecado de Adão afetou não somente a sua descendência, os seres humanos que vieram depois dele, mas afetou também toda a criação. E a razão para isso é que, se por um lado Adão era o cabeça da raça, por outro, ele havia sido constituído por Deus como o gerente de toda a criação. Depois que Deus o criou, ele deu ordem para que Adão e a sua mulher dominassem sobre o mundo, que governasse sobre as aves do céu, os peixes do mar, os animais do campo, que cultivasse a terra, que cuidasse daquela criação de Deus. Então, da mesma forma que Adão era o cabeça da raça, ele era o mordomo, o vice-rei, o representante de Deus aqui nesse mundo. Logo, quando ele cai, ele afeta não somente a sua descendência, mas o próprio cosmos, a criação de Deus foi afetada. Esse princípio de desobediência, que é o pecado
pecado, ele se esgueira no cosmos, ele entra através de Adão e afeta todas as coisas, afeta não somente a humanidade, mas afeta toda a criação de Deus. E essa criação, ela geme agora, ela geme em angústias, ela sente os efeitos, as catástrofes, as tragédias, as perturbações climáticas, tudo que nós conhecemos, um mundo que aos poucos ele vai perdendo o seu equilíbrio natural. Então, as leis que nos ensinam que o mundo está num processo de decadência, não é? Que longe de ser um processo de renovação, mas o mundo, as leis aí da termodinâmica, elas apontam exatamente para um mundo que aos poucos vai perdendo a sua energia natural e vai se decaindo. Isso tudo é resultado da entrada do pecado no mundo. Terceira coisa que eu queria mencionar aqui é que Paulo diz que a morte, o pecado, ele não entrou sozinho. E a imagem que eu queria que você tivesse aqui é essa. Adão abriu a porta, o pecado entrou e ele trouxe pela mão o seu companheiro. Quem é o companheiro do pecado que entrou no mundo? Verso 12. Assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Quem é que o pecado trouxe junto na hora que entrou no mundo? Exatamente a morte. Os dois andam juntos. Onde está um, está o outro. São companheiros inseparáveis. O pecado e a morte. Quando Adão pecou, não somente o pecado entrou no mundo, mas também a morte entra juntamente com o pecado. Deus já tinha dito a Adão: no dia que você me desobedecer, você certamente vai morrer. Está lá em Gênesis capítulo 2, verso 17. A morte, como sendo o resultado do pecado, ela deve ser entendida em três sentidos. Quando Paulo fala aqui que pelo pecado a morte entrou, então, como morte? O que é que isso representa? O ensino bíblico nos leva a entender a morte sob três perspectivas. Primeiro, a morte espiritual, que foi o que aconteceu imediatamente na hora da queda. Na hora que Adão desobedeceu a Deus, ele morreu espiritualmente. Ele separou-se de Deus, ele começou a andar numa direção oposta a Deus. Vamos pensar em morte como sendo separação. Separação. Então, na hora que Adão desobedeceu a Deus, houve essa separação entre ele e Deus, aquela comunhão, aquele relacionamento, aquela ligação entre Deus e a sua criatura, ela não mais existia. Antes eram amigos, eram íntimos, mas agora a hostilidade entrou no coração de Adão. Ele se separou de Deus espiritualmente. Por isso o apóstolo Paulo, mesmo Paulo, ao escrever uma outra carta, a carta aos Coríntios, a primeira carta, ele diz no capítulo 2, o homem no seu estado natural, ele não entende as coisas de Deus, porque estas coisas se discernem espiritualmente. Ou seja, o homem perdeu o discernimento espiritual, ele separou-se de Deus, e é assim que ele está até o dia de hoje, morto espiritualmente. E essa morte se verificou nas atitudes de Adão em seguida. Ele fugiu de Deus, não queria mais saber de Deus, ele se escondeu de Deus, ele não queria assumir a responsabilidade quando confrontado por Deus. A morte, em primeiro lugar, tem que ser entendida como morte espiritual. Segundo, como morte física, que aí é a separação da alma do corpo. A morte espiritual é quando nós nos separamos de Deus. É a separação entre nós e Deus. A morte física é quando a nossa alma se separa do nosso corpo. E o nosso corpo vai para a terra. Ao pó, ele volta como Deus disse que haveria de acontecer. E a alma vai à presença de Deus para julgamento imediato, conforme nos diz a carta aos Hebreus: após a morte, segue-se o juízo. Segue-se o juízo, não fica vagando, não fica inconsciente, mas já é julgada e entra ou na condenação ou na felicidade eterna. A morte física
E eu já falei do terceiro aspecto da morte, que é a morte eterna. A morte eterna, ou seja, a separação eterna de Deus, com o sofrimento sem pausa e sem intermitência nenhuma, no inferno para todo sempre, para todo sempre. Então, a morte que entra na humanidade, ela traz consigo a separação de Deus, a separação do corpo e da alma, causando a nossa morte, e finalmente a separação sem fim de Deus no lago que arde com fogo e enxofre. Então, pelo pecado de Adão, a morte entrou. E aqui ele diz, meu próximo ponto, que a morte passou a todos os homens. Está vendo aí, final do verso 12. Assim também a morte passou a todos os homens. Essa é uma verdade que não pode ser contestada. A morte é um fenômeno universal. Não importa a raça, o sexo, a idade, a cultura, todos nós temos uma certeza: a morte um dia nos chegará. E, como eu disse, a morte, ela anda junta do pecado. O fato de que todos nós morremos é a prova que a Bíblia apresenta, que Paulo apresenta aqui, de que todos nós somos pecadores. O fato de que todos nós vamos morrer é a prova de que todos nós somos pecadores. E a prova de que todos antes de nós morreram, o fato de que todos antes de nós morreram é a prova de que eles eram também pecadores. E o fato de que desde Adão até o dia de hoje todos morreram é a prova que o pecado é um fenômeno universal. Atingiu toda a humanidade, não há exceção alguma. E o fato de que as pessoas morrem em qualquer idade, mesmo as crianças, prova que elas também estão contaminadas pelo pecado. Contaminadas pelo pecado. Às vezes as pessoas têm essa ideia de que as crianças são um anjinho, bonitinho, né? Tão fofinho, nasce assim, tudo neutrinho, né? Não tem pecado no coração, inocente. Não. Se fosse, criança não morria, não é verdade? Mas elas morrem exatamente porque foram alcançadas também pelo pecado, contaminadas pelo pecado e, portanto, debaixo da condenação que o pecado traz, que é a morte. E Paulo aqui é a prova que Paulo apresenta de que todos pecaram, não é? Está aí nos versos 13 a 14, que o pecado se tornou universal. Veja como ele diz aí, e aqui é o meu próximo ponto, né? Veja como ele diz aqui, do verso 13 até o verso 14, até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. O que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: a lei de Moisés, os 10 mandamentos, eles foram dados muito tempo depois do pecado de Adão. E alguém então poderia dizer: se não tem lei, não tem pecado. Se não tem uma placa dizendo é contramão, como é que o guarda pode me multar? Eu sei que às vezes eles multam a si mesmos, mas o normal é que não multem, né? Se não está dizendo é errado, então eu posso fazer. Então, se não há lei, também não há pecado. Ora, a lei foi dada por Moisés muito tempo depois de Adão. Como é que podia haver pecado antes da lei, se é a lei que diz não faça isso, não faça isso, não faça aquilo outro e assim por diante? A resposta de Paulo já foi dada no capítulo 1. Já foi dada no capítulo 1, quando ele diz que o homem nunca esteve sem lei. A lei está gravada no seu coração. Capítulo 2, aqui da carta aos Romanos. Os pagãos, eles mostram a norma da lei gravada no seu coração, porque eles fazem coisas certas e eles rejeitam coisas erradas. Eles têm consciência do certo e do errado e eles agem ou constroem um código de ética, ainda que primitivo, baseado nesses conceitos. De onde vem o conceito de moralidade, de certo e de errado, que você vai encontrar nas tribos mais primitivas? Exatamente da lei de Deus gravada no coração, pelo fato de que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Então, mesmo que o homem não tenha recebido a lei através de Moisés,
senão muitos anos depois, centenas de milhares de anos depois, ainda assim o pecado estava no mundo, como diz Paulo no verso 13, até ao regime da lei, ou seja, até a lei ser dada, havia pecado no mundo. Embora o pecado não fosse levado em conta porque não havia lei, ou seja, Deus não acusou formalmente porque a lei formal não havia sido dada. Entretanto, até Moisés, antes de Moisés, o pecado estava no mundo e as pessoas morriam. Por que elas morriam? Porque elas quebravam a lei de Deus, ainda que não havia sido dada por escrito, mas que estava gravada no coração. Nós temos vários exemplos disso. Por exemplo, Caim viveu muito tempo antes da lei, mas ele pecou, não pecou? E que mandamento ele quebrou? Não matarás. Não tinha sido dado por escrito, mas era errado. Ele sabia que era errado, todo mundo sabia que era errado, mas ele matou o irmão e, como consequência, ele foi punido por Deus. Aquela geração do dilúvio, que viveu na época de Noé, muito tempo antes de Deus dar a lei, e que foi toda condenada por Deus, morreu debaixo do dilúvio. Eles não tinham a lei escrita em tábuas de pedra, mas eles foram condenados e mortos. Por quê? Porque eles quebraram todos os mandamentos. Não estavam escritos em tábuas de pedra, mas na tábua do coração. Eles sabiam que a corrupção em que eles viviam, a imoralidade em que eles viviam, a idolatria em que eles viviam, a mentira em que eles viviam, o deboche para com as coisas de Deus que eles viviam, a rejeição da pregação da verdade que era feita por Moisés, eles sabiam que aquilo tudo era errado. Não precisou a lei de Moisés, estava gravado no coração e, portanto, eles foram condenados. Sodoma e Gomorra, muito antes de Moisés dar a lei, ela foi condenada por quê? Porque no fundo do coração e na consciência, todo mundo sabe que a prática que era feita em Sodoma e Gomorra, de onde vem o nome sodomia, que é a prática do homossexualismo, todo mundo sabe que é errado, é antinatural. Não precisa a lei de Deus dizer, não adulterarás, que é o mandamento que eles quebraram. Esse mandamento, não adulterarás, ele protege a família. Então, qualquer coisa que vá contra a família, quebra o 7º mandamento. Não estava escrito na lei, que eles não tinham recebido, mas eles sabiam que era errado, por isso foram castigados depois de avisados. Ou, por aí, se você ainda quer outro exemplo, Esaú, aquele irmão de Jacó, que trocou a sua primogenitura por um prato de comida. Ele chegou com fome, viu lá aquele prato bonito que Jacó tinha feito e quebrou que mandamento? Não cobiçarás. Ele não tinha não cobiçarás escrito, mas o não cobiçarás estava no coração. Ele cobiçou aquela comida a ponto de trocar a sua primogenitura. Ele era o filho mais velho, herdeiro das promessas. Ele passou tudo para Jacó em troca daquilo ali. Então, se a gente olhar a história da humanidade antes de Moisés para trás, de Adão até Moisés, nós veremos como a humanidade sabia, conhecia, quebraram todos os mandamentos de Deus. Quando Deus deu a lei a Moisés, os 10 mandamentos, não farás, não farás, não farás, ou farás, farás, farás. Deus estava formalizando apenas aquilo que já existia antes. E a prova disso, diz o apóstolo Paulo, é que a morte reinou mesmo antes de Deus dar a lei a Moisés. E onde está a morte, o que é que tem antes? Pecado. E o pecado, para existir, tem que ter uma lei. Só que no caso não era a lei escrita, mas era a lei que Deus tinha revelado e que está no coração e na consciência. Paulo fala disso no capítulo 2. Mesmo que eles não pecaram como Adão pecou, verso 14, reinou a morte desde Adão até Moisés. A morte reinou no sentido de que ela é imbatível. Como um soberano cruel, ela decretou a morte a todos os seus súditos. Ninguém podia vencê-la. A morte reinou. Agora, é claro, depois que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, a morte não mais reina. Ela foi vencida em Cristo Jesus. Mas nós vamos chegar lá no capítulo 6. Mas por enquanto, Paulo está dizendo isso aqui. A morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão. A transgressão de Adão, ela foi específica.
porque Adão desobedeceu uma ordem direta de Deus, muito específica, dada pessoalmente por Deus. Os descendentes de Adão não pecaram da mesma forma. Eles não tiveram uma ordem específica e clara dada diretamente da boca de Deus para eles, mas eles quebraram todo o conhecimento do certo e do errado e da verdade que eles aprenderam e que lhes foi transmitida e que estava gravada no coração. A morte reinou sobre eles, mesmo que eles não pecaram à semelhança de Adão. O pecado e a morte, então, se tornaram universais. Bom, queridos, o último ponto aqui é que no final do verso 14, Paulo fala de Adão dizendo que ele prefigurava aquele que havia de vir. Ou seja, literalmente, está escrito aqui, Adão era um tipo de Cristo. O tipo significa um modelo, um exemplo, alguma coisa que antecipa uma pessoa ou um acontecimento que vai surgir mais adiante, uma figura, uma sombra, um símbolo. Era isso que Adão representava. E o que eu vejo aqui é a misericórdia de Deus, porque aquele mesmo através de quem o pecado e a morte entraram no mundo e contaminou toda a raça humana, ele já era figura daquele outro que haveria fazer certo o que ele fez errado, trazendo misericórdia e redenção para todos nós. Já vejo a misericórdia de Deus e a compaixão de Deus aqui, quando Paulo fala que Adão era uma figura daquele que havia de vir. Ou seja, Deus não nos abandonou na nossa miséria, na nossa perdição e no nosso castigo. Eu quero terminar com algumas lições que a gente pode resumir, sintetizar da passagem e depois fazer algumas aplicações. Primeiro, eu queria chamar a sua atenção para o fato de que Paulo se refere a Adão como uma figura histórica, como uma pessoa. Você vai encontrar gente dentro das igrejas evangélicas, com certeza na sua universidade, que vai dizer que Adão é um mito, é uma figura que foi inventada. Até alguns evangélicos vão querer dizer isso, que a Bíblia, aquela primeira parte da Bíblia, especialmente os 3 capítulos de Gênesis, eles foram escritos em linguagem mitológica, lendária. Não faz sentido Deus fazer um boneco, né, do pó da terra, soprar e ele virar alma vivente, uma mulher da costela, né? Que coisa, né? Então, você vai encontrar até entre os evangélicos que vão dizer assim que os 3 primeiros capítulos de Gênesis, onde se narra a criação e a queda do homem, eles são, na verdade, mitos, né? São sagas e que devem ser lidos retoricamente, não literalmente, mas apenas como sendo ilustrações ou símbolos de verdades que os seus autores gostariam de passar, mas não aconteceu na história real. Você percebe qual o problema desse tipo de interpretação. Porque se não existiu uma pessoa chamada Adão, se essa pessoa não desobedeceu a Deus, se ela não caiu do estado original em que ela se encontrava, então nós ficamos sem explicação para o problema do pecado. Então o pecado vem de onde na raça humana? Ficamos sem explicação para o juízo de Deus sobre a humanidade e, pior, nós ficamos sem explicação para a necessidade de Cristo. Por que Cristo haveria de vir? Qual a necessidade dele vir? Então, a historicidade de Adão e dos primeiros 3 capítulos do livro de Gênesis é crucial para o entendimento evangélico da redenção em Cristo Jesus, porque se Adão não era uma figura histórica, essa comparação com Jesus não faz sentido, se torna desnecessária. E aí nós podemos pensar, se Adão não era histórico, então o que mais na Bíblia não era também? E aí nós vamos entrar aqui num escorregador para o qual nós não temos retorno. Para nós é crucial entender e aceitar Adão como tendo sido uma figura histórica, um homem que realmente existiu, que foi criado por Deus e nele criada toda a humanidade. Senão, tudo mais que nós aprendemos e pregamos sobre o Evangelho, sobre salvação, não vai fazer o menor sentido. Não vai fazer o menor sentido. Segunda coisa que eu queria trazer aqui para nós. Essa passagem, ela nos diz por que é que nós somos pecadores. Ela nos ensina por que é que nós já nascemos inclinados a todo mal. Ela nos mostra por que é que nós nascemos parte de uma raça que já está debaixo do juízo de Deus. E essa passagem deveria ser suficiente para nos explicar por que que há sofrimento no mundo. E ela também deveria ser suficiente para nos ajudar
a não fazer esse tipo de pergunta: por que os inocentes sofrem? Por que essa pergunta não faz sentido? Porque não tem inocente, gente. Não tem inocente. A raça toda caiu. A raça toda foi contaminada pelo pecado. Você não é inocente, você nunca foi. Nem os seus filhos, nem os seus netos. Eu não sou, e nem a minha descendência. Então, um crente que entende isso, e eu estou falando aqui da doutrina do pecado original, é o nome que se dá a isso. Um crente que entende isso, ele não faz esse tipo de pergunta: por que Deus deixa inocentes sofrerem, né? Coitadinho, sofreram, não tem culpa nenhuma, não aconteceu nada. Pode ser que a pessoa não tenha tido uma responsabilidade direta numa tragédia em particular, mas ainda assim ela é parte de uma raça que está debaixo do juízo de Deus. E que Deus é perfeitamente justo quando Ele permite tragédia, quando Ele permite catástrofe, sofrimento, praga, miséria em cima da raça humana. Ele está sendo simplesmente justo. Ele não está sendo injusto. Se houvesse um inocente, ele seria. Mas não tem. Então, essa passagem, ela nos ajuda a... Quando vem a tragédia, a gente vem dizendo: mas onde é que estava Deus? Como é que Deus deixa isso acontecer? Um inocente sofrendo. Eu não quero minimizar o sofrimento de ninguém, mas eu quero minimizar o resultado de uma teologia errada. Se você tem a compreensão correta do que nós somos e por que nós chegamos até aqui, isso vai ajudar você. Outra coisa que essa passagem nos ensina é que, apesar do apóstolo Paulo colocar no pecado de Adão a responsabilidade pela entrada da morte, da contaminação de toda a raça humana, em nenhum momento a responsabilidade individual nossa é contestada. Cada um de nós é responsável. Não adianta você dizer assim: Deus, por que o Senhor vai me condenar? Eu já nasci pecador, eu já nasci filho de Adão, eu já nasci inclinado a todo mal. A resposta de Deus é que quando você peca, você faz isso porque quer, faz com gosto, e você está imitando seu pai Adão. E se você estivesse lá naquele dia no paraíso, você faria a mesma coisa. Então, a mesma Bíblia que diz que o pecado entrou no mundo pela queda de Adão, e com o pecado a morte, é a mesma Bíblia que nos responsabiliza individualmente pelos nossos atos pecaminosos, pelos erros que nós cometemos. E, finalmente, essa passagem nos mostra que a salvação nunca pode proceder da raça humana. Não tem como vir da raça humana a resposta ou a solução para a situação de miséria em que nós nos encontramos. Nenhum de nós, nenhum ser humano pode dar conta disso, ou suprir o que falta, ou de alguma forma alcançar um mérito diante de Deus que elimine o juízo de Deus e a morte que está decretada já. Por isso que nós repudiamos a doutrina de salvação por obras. Qualquer religião que vai ensinar que o homem pode se salvar através de mérito, de fazer isso, fazer aquilo, nós repudiamos e rejeitamos. Será que não tem Romanos 5 na sua Bíblia? Não pode vir. Repudiamos isso. Repudiamos também aquela teoria que diz que o pecado de Adão não contaminou os seus descendentes, que as pessoas nascem neutras e que elas aprendem a pecar socialmente. Rejeitamos também essa teoria. Ela existe no meio evangélico. E temos que entender que se Deus não tiver misericórdia, você nunca você vai querer a Deus, se converter a Deus ou ter fé. A partir da queda, o nosso arbítrio caiu também. A partir da queda, a nossa vontade está contaminada. A partir da queda, a minha liberdade de escolha agora está comprometida com o pecado. Portanto, se Deus deixasse que a salvação dependesse da sua escolha, sabe quando é que você seria salvo? Nunca! Se hoje em dia você crê, se hoje em dia você é salvo, se hoje em dia você está arrependido, só tem uma pessoa que vai receber toda a glória, não é você. E você sabe disso, porque quando você se ajoelha, como é que você ora? Você ora assim: oh, eu me agradeço, porque eu usei meu livre-arbítrio para tomar a decisão, porque eu escolhi Jesus Cristo, eu me agradeço. Oh, que coisa maravilhosa, eu me agradeço. É assim que você ora quando você está de joelho diante de Deus?
que é que você diz quando você está diante de Deus? Ó Deus, se não for a tua mão, a tua misericórdia, a tua graça, se o Senhor não tivesse aberto os meus olhos, se o Senhor não tivesse tocado no meu coração, mexido no meu coração, eu nunca teria abandonado o pecado e me convertido. Eu ainda teria continuado nos meus caminhos. Não é assim que você ora? Então lá dentro você sabe que é pela graça, pela misericórdia de Deus. Não é por você, não é por nada em você. Filho de Adão, me ouça. Não é por causa de você, filho de Adão, e vocês, filhas de Eva. Não é por nada em nós. Mas é por causa do Filho de Deus, Jesus Cristo. Pela graça que vem através dele, pela redenção completa que há nele, é que nós podemos ser salvos da nossa condenação. O que nos resta é, de fato, crer nesse Cristo, nesse Redentor, nesse último Adão, nesse segundo homem que fez certo o que o primeiro fez errado, e receber o perdão, e a redenção, e a vida eterna, que vem através dele. Ou que você faça isso nessa noite, filhos de Adão e Eva. Que vocês nessa noite creiam no Filho de Deus e que dependam somente dele para salvação e perdão. Amém. Oremos. Ó Deus, agora nós queremos partir o pão, beber do cálice e lembrar do que o último Adão, o segundo homem, fez. Naquela cruz, entregando o seu corpo, vazando o seu sangue, para redimir uma nova humanidade. Pessoas que ele comprou ali e por quem efetivamente morreu, cujos pecados foram perdoados. Damos graças porque nós podemos, pela fé, nos apropriar da obra do último Adão e receber as consequências do que ele fez, que é o perdão e a vida eterna. Ao participarmos agora da ceia, sela isso em nosso coração, renova a nossa fé e nos alimenta. Te damos graças por tanta misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Baixe nossos conteúdos gratuitamente. Acesse o canal pelo link na descrição.